A Bíblia diz que nós devemos ser íntegros. Os crentes no Senhor Deus devem ser íntegros. Em todas as fases da vida. A nossa vida, irmãos, podíamos, simplificando, dividi-la em três partes. A primeira parte, que é a parte desde que nascemos até a nossa formação, até os 25 anos, a nossa infância, a nossa juventude. Mas depois, irmãos, o trabalho de 25 anos até os 65, 70, alguns até 75, a fase de trabalho, dos filhos, de aquisições, uma fase grande que leva em torno de 40, 50 anos. E depois, então, irmãos, dos 65, 70, as aposentadorias. Mas junto com a aposentadoria, irmãos, vem a velhice. Quando nós vamos precisar de mais cuidados médicos, de mais cuidados no viver. Qual é o plano de Deus para quando chegarmos na velhice, quando nos tornarmos idosos, como é o meu caso, por exemplo? Veja o texto da lição. Uma outra fase de uma vida bem-sucedida, a última fase, tem o potencial de ser a mais agradável, se as decisões dos anos anteriores foram sábias e não arruinadas por imprevistos. Em uma situação ideal, os filhos se tornaram adultos independentes, o imóvel está quitado, as necessidades de transporte são satisfeitas, não há dívidas e há um fluxo de renda suficiente para as necessidades dos familiares idosos. Quando tudo dá certo, irmãos, é assim. A aposentadoria é uma fase tranquila. É uma fase tranquila, mas que deve culminar uma vida de trabalho, uma vida de integridade, uma vida onde o dever cristão é realizado, foi realizado. Veja, por favor, o texto de Jó 1:8. Como é que o Senhor se referia a Jó? Ele era íntegro, reto, ele teme a Deus e se afasta do mal. Assim deve ser a vida do cristão, irmãos. Assim deve ser a integridade do cristão diante de Deus. Veja um texto clássico da senhora White, falando sobre como deve ser a característica de um cristão. A maior necessidade do mundo é de homens que não se compram nem se vendam, homens que no íntimo do seu coração sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo nome exato, homem cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é ao polo, homens que permaneçam firmes pelo que é certo, ainda que caiam os céus. Assim deve ser o homem cristão, irmãos. Assim deve ser os homens que o mundo procura, que o mundo necessita. O cristão deve ter, irmãos, um bom nome. Ao longo da sua vida, o cristão deve ter um bom nome. Veja o texto de Provérbios, capítulo 22, verso 1, na versão fácil de ler. Mais vale ser respeitado do que ser rico, porque o bom nome é mais importante que ouro e prata. Na nova versão internacional, esse mesmo verso diz assim: a boa reputação vale mais do que grandes riquezas. Desfrutar de uma boa estima vale mais do que ouro e prata. Os crentes no Senhor Jesus devem ser abençoados, mas para abençoar aos outros. Os filhos de Deus devem abençoar aos outros. Veja o caso de Jacó. Jacó 30, 27. Quando Jacó desejou deixar Labão e voltar para a sua terra natal, seu sogro lhe pediu que não fosse. Veja as palavras. Se puder me fazer um favor, peço que fique comigo. Descobri por meio de adivinhações que o Senhor Deus me abençoou por causa de você. Na verdade, irmãos, Labão estava falando assim: Jacó, o Senhor te abençoa tanto que está também abençoando a mim, que estou próximo de você. Está abençoando a mim, que sou o seu senhor, o seu patrão. Por isso fica mais um pouco. E a história mostra, irmãos, que Jacó ficou ainda mais um pouco. Veja o caso de José do Egito. Gênesis 39, versos
2-5. O Senhor estava com José e ele tornou-se próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo o seu senhor que Deus era com ele, veja, irmãos, o senhor de José, Potifar, via que o Senhor Deus estava com José. Era visível a presença de Deus juntamente com José. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava nas suas mãos. Achou José graça aos olhos dele e o servia. E ele o pôs como mordomo de sua casa e entregou nas suas mãos tudo o que tinha. O que resultou, irmãos, nas bênçãos de Deus na vida de José? Na fidelidade dele com o trabalho, com o seu senhor terrestre, Potifar, fez com que ele fosse promovido a mordomo, mordomo é o maior da casa, o servo mais importante da casa, o empregado mais importante, o gerente da casa. Desde que o pôs por mordomo de sua casa e de tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Veja, irmãos, que beleza. O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. Quantos de nós poderíamos falar assim? O Senhor abençoou a loja onde eu trabalho por amor a mim. O Senhor abençoou o trabalho, o meu trabalho, o escritório onde eu trabalho, por amor a mim. O Senhor abençoou as vendas da minha empresa por amor a mim, um vendedor cristão. Sabe, irmãos, isso não acontece somente lá na época dos patriarcas, isso tem que acontecer hoje. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto na casa como no campo. Nós devemos ser agentes de bênçãos, mesmo para aqueles que não acreditam em Deus, para aqueles que são pagãos, como era o caso de Potifar. Nós devemos buscar a glória de Deus em tudo que fazemos. E quando fazemos isso, irmãos, vai ficar evidente que nós somos abençoados. E nós vamos então abençoar aqueles que estiverem próximos de nós. Veja o texto de 1 Coríntios 10:31. Portanto, seja comendo, seja bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O Senhor Deus quer que nós façamos tudo para a glória de Deus. Quando você está na primeira fase da vida e você está se formando, você está procurando o seu cônjuge, você deve fazer para a glória de Deus. Quando você está na sua fase produtiva, trabalhando, tendo filhos, formando filhos, comprando imóvel, comprando carro, faça para a glória de Deus. E quando você estiver na aposentadoria, como eu, irmãos, que estou na aposentadoria, faz 2 anos e pouco que eu estou na aposentadoria, a sua aposentadoria também deve ser para a glória de Deus. Mas o que eu faço na aposentadoria? Eu vou buscar meus netos na escola, levo na escola. Devo fazer para a glória de Deus. Não é simplesmente buscá-los. Fazer para a glória de Deus, agradecer pelos meus netos, por tê-los e por ter saúde para poder conduzi-los nos diversos lugares e nos diversos horários que eles têm que ir. Trabalho, lazer, estudo, a administração dos nossos recursos, a administração da nossa vida, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Tudo, irmãos. Nada do que fazemos pode ser excluído da glória de Deus. Devemos fazê-lo para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, qual seja a fase da nossa vida, atuar de acordo com a vontade de Deus e fazer tudo para a glória de Deus.